Bom, o Cerrado nos constitui, né? Nos constitui enquanto identidade, né? Enquanto o que ali nos alimenta, as culturas, né? Os povos tradicionais. A gente continua desmatando a taxas muito altas, né? A gente tem que o Cerrado está sendo desmatado a uma taxa de aproximadamente 5.000 quilômetros quadrados por ano, ou seja, desmatar o Cerrado é ampliar uma crise hídrica, é impactar a Amazônia. A ideia de desmatar 1 hectare de cerrado, milhares de hectares de cerrado e ficar ali te retirando 300, 400 espécies para substituir por soja em conceito, uma ignorância, né? Começa agora o Semeando, o podcast da Rede de Sementes do Cerrado. Olá, seja bem-vindo a mais um Semeando, o podcast da Rede de Sementes do Cerrado. Setembro é o mês do Cerrado. Aproveitando que os olhares estão voltados para o bioma em virtude da data comemorativa, no episódio de hoje a gente liga o alerta e pede atenção para um tema de grande importância, que é o desmatamento no Cerrado. O relatório anual do desmatamento do Brasil, realizado pelo MAP Biomas, indica um aumento de 20% na devastação, isso em apenas um ano. E o Cerrado é o segundo bioma mais atingido, com perda de 500 mil de hectares. O Cerrado, savana mais biodiversa do mundo, vem desaparecendo de forma acelerada. E para falar sobre o desmatamento no Cerrado, o Semeando recebe o pesquisador e diretor executivo do Instituto Cerrados, Yuri Salmona. Ele é geógrafo, mestre em ciências florestais e doutorando em ciências florestais. Yuri é idealizador do Sistema de Alerta de Fogo e Desmatamento, coordena projetos de conservação do Cerrado e já apoiou a criação de 30 reservas particulares do patrimônio natural. Foi professor da UNB, consultor da GIS, TNC, IBAMA, ICMBio, pesquisador da Rede Concerrado e analista do Greenpeace, e é membro da Rede Cerrado. Seja bem-vindo, Yuri. É uma honra receber você aqui no nosso podcast para tratar de um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, preocupante, né? Que é a questão do desmatamento no Cerrado brasileiro. Obrigado pela oportunidade. Para mim que é uma alegria estar falando desse tema aqui tão importante. Recentemente foi divulgado pelo MAP Biomas o relatório anual do desmatamento no Brasil, que revela um raio-x do desmatamento em todos os biomas brasileiros em 2021. E segundo esse relatório, a Amazônia e o Cerrado concentraram mais de 89% de todo o desmatamento registrado no Brasil no ano passado. Você, como pesquisador em conservação e uso sustentável do Cerrado e água, e também como um grande defensor aí do nosso berço das águas, conta pra gente qual que é a realidade do Cerrado brasileiro em termos de desmatamento. Quais são as regiões mais afetadas? O Cerrado, ele ocupa cerca de 1/4 do nosso país. E deste 1/4, praticamente a metade do bioma, quase 50%, mas exatamente 47% do bioma já foi desmatado. Desses 47%, 98% foi desmatado por ocupação agropecuária. E a gente tem que grande parte dessa ocupação ela se concentrou na região sul e sudeste do bioma, e que agora vem avançando para a parte norte, em especial na região do Mato Piba. Então, nós temos que o Cerrado, né, que é a savana mais biodiversa do mundo, o berço das águas do nosso país e de países vizinhos, já tem quase que a metade da sua área desmatada. Você acredita que o bioma corre sérios riscos de extinção? O Cerrado ele vive uma situação peculiar e realmente muito preocupante, porque um bioma que já teve quase que a metade da sua área desmatada,
comumente tem uma taxa de desmatamento anual baixa, tendo em vista que as áreas, digamos assim, mais aptas para a produção agrícola, elas já foram ocupadas. Então, você tem que, as áreas que ainda restam no cerrado, em grande parte, são áreas muito pouco aptas à maquinagem, né? A você colocar uma máquina para poder ali fazer um cultivo em larga escala. Mas as taxas de desmatamento do bioma estão mostrando que não, que a gente continua desmatando a taxas muito altas, né? A gente tem que o cerrado está sendo desmatado a uma taxa de aproximadamente 5.000 quilômetros quadrados por ano. Essa taxa vem uma tendência crescente, e essa taxa é proporcionalmente o dobro da taxa do desmatamento da Amazônia. Lembrando que a Amazônia é um pouco maior do que 2 vezes o Cerrado, e ela tem uma taxa de desmatamento menor do que o Cerrado. Ou seja, apesar da gente da mídia dar muita atenção ao desmatamento da Amazônia, que deve dar, sim, a mídia às vezes esquece de comentar que o berço das águas tem uma taxa de desmatamento 2 vezes maior. Isso faz com que o ritmo de perda de área, e especialmente de replicabilidade de áreas que são, digamos, áreas singulares, de ecossistemas singulares no Cerrado, a gente vem perdendo elas ano após ano. E é possível que até 2050 a gente não tenha mais réplicas de diversos ecossistemas singulares do bioma. Ou seja, aquelas áreas onde vive uma espécie-chave, onde vive uma espécie endêmica, uma espécie que só vive naquela região, possivelmente não existirá mais se a gente não implementar uma série de políticas de comando e controle realmente rígidas. E isso leva a gente a pensar que uma série de ecossistemas típicos do Cerrado podem vir, sim, à extinção, tendo em vista que estão sendo ocupadas e não está sobrando réplicas, não está sobrando amostra desses ecossistemas singulares. Então, é realmente preocupante a situação do bioma. Aprofundando um pouquinho mais aí nas causas do desmatamento, né? Você já apontou aí a produção agrícola, né? Mas falando agora de um futuro presente, né? Já é possível perceber as consequências desse desmatamento? É muito evidente as consequências do desmatamento, né? Nós temos, por exemplo, a Bacia do Paraná. Grande parte da Bacia do Paraná está no Cerrado, especialmente a sua região de cabeceira. Eu não sei se vocês se recordam, no ano passado, a crise hídrica que a gente teve, um desabastecimento, racionamento, que se transformou numa crise energética, tendo em vista que grande parte da matriz energética do país é centrada na produção de água por hidrelétricas. Na Bacia do Paraná não é uma exceção. E aí nós tivemos uma consequência nas nossas casas, né, de falta de água e falta de energia. E isso não acontece simplesmente porque choveu menos, porque essas chuvas que eventualmente têm sido mais escassas nos períodos secos e têm se concentrado mais densamente em pequenas partes dos períodos chuvosos, são sim consequência das mudanças climáticas que sim têm impacto nas nossas vidas. Um impacto realmente muito grande, muito severo. No entanto, nós temos um empilhamento de fenômenos. Não é somente as mudanças climáticas, nós temos mudanças climáticas e a mudança no uso do solo, que, de uma maneira mais simples, a gente pode chamar de desmatamento, né? Então, áreas que antes eram ocupadas por vegetação nativa, que estavam ali prestando uma série de serviços ecossistêmicos, entre eles a regulação do clima, controle da umidade do solo, do ar, e da umidade do solo também, e a geração de nutrientes para o solo, para a produção agrícola, por exemplo, isso vem deixando de ocorrer, tendo em vista que a gente está desmatando essas áreas. Então, um dos fenômenos que nós tivemos como consequência do desmatamento foi, sim, a escassez de água, sim, continua sendo e tende a continuar sendo a escassez de água, especialmente nos períodos secos, mas a gente também tem a diminuição de hábitats dos polinizadores, né? Então, por exemplo, abelhas, que antes poderiam estar ali polinizando uma série de cultivos agrícolas, hoje em dia elas não têm mais habitat para poder viver e ali sair polinizando uma série de cultivos. Nós também temos uma perda de solo muito grande, né, com o desmatamento. Então, a gente tem cada vez mais que usar insumos para poder ficar ali
equilibrando esse solo com NPK, por exemplo, com nutrientes essenciais para o solo. Então, sim, nós já estamos vivendo e sentindo uma série de consequências do desmatamento no Cerrado. Você já falou também, né, na questão da água, aproveitando esse gancho aí, né, essa questão da água, aprofundando mais nessa questão, fala pra gente aí quais são os impactos desse desmatamento nos recursos hídricos, né, que a gente tem. A gente já percebe, né, a gente já vem percebendo essas mudanças, né, como você pontuou. Então, aprofundando mais essa questão dos recursos hídricos. Sim, a gente já sente os efeitos do desmatamento sobre os recursos hídricos e a tendência é que eles se intensifiquem. E isso acontece pelo seguinte fenômeno. Nós temos que o cerrado, a vegetação nativa do cerrado, ela faz essa interface entre a atmosfera e o solo. Então, quando cai uma chuva, essa água ela vai bater nas folhas e ela vai diminuir sua velocidade até se infiltrar no solo. Diminuindo a velocidade, ela acaba não escorrendo superficialmente e ela acaba não gerando erosão. E sim, ela acaba infiltrando. E ela vai infiltrando, acompanhando, de maneira geral, as raízes das árvores do cerrado, das plantas do cerrado, que, de maneira geral, são muito profundas. E essa água acaba infiltrando, e, em grande parte, vai abastecendo os aquíferos. E essa água que fica ali armazenada no solo profundo, essa água vai sendo liberada aos pouquinhos, como se fosse uma esponja durante os períodos secos. Então, não sei se vocês já se perguntaram de onde é que vem a água que está correndo nos rios enquanto não está chovendo. A água vem desse solo, dessa água que foi guardada durante a infiltração que aconteceu no período chuvoso. E esse ciclo, né, esse processo de infiltração da água, ele é otimizado quando você tem o cerrado, quando você tem a vegetação nativa. Quando você corta o cerrado, esse solo fica exposto, né, e aí você pensando num ciclo, num cultivo que por exemplo, soja, né, que você arranca a planta, deixa o solo exposto, ou um plantio direto, mas ainda assim com uma cobertura muito superficial, esse fenômeno que eu te falei da infiltração da água, ele é muito prejudicado. Então, você tem um escoamento superficial da água, acaba aumentando a erosão. Você também modifica a evapotranspiração, né, que é esse fenômeno da umidade que ficou ali nas plantas sendo liberada para a atmosfera aos poucos, também é alterado. E essa modificação do ciclo, ela traz consequências a médio e longo prazo, né? Como a diminuição da vazão dos rios e, por consequência, escassez, eventualmente conflitos de água. E isso é mais agravado em regiões onde você tem grandes, extensas áreas irrigadas, né? Com aqueles pivôs centrais, que justamente estão coletando água no período de extrema seca, para poder manter esses cultivos, geralmente de commodities para exportação, especialmente soja, e aí se agravando essa escassez de água. Então, é uma situação que acontece em praticamente todo o bioma, com algumas variações de intensidade, mas que tem se agravado e tem se intensificado ano após ano. Ainda de forma tímida, a gente percebe que o tema desmatamento vem ganhando mais espaço no campo midiático, né? Isso considerando que alguns anos atrás esse tema era pouco pautado, principalmente nos grandes jornais. Mas ainda assim, quando se fala de desmatamento, os holofotes ainda estão muito focados na Amazônia, né? E que é importante também, é importante falar do desmatamento da Amazônia, como você colocou, né? Mas a gente vê que o Cerrado às vezes não ganha a mesma atenção, né? E você já falou um pouquinho disso anteriormente. Mas você acredita que falta um olhar mais atento, não só da mídia, mas também do poder público e de toda a sociedade para o desmatamento do Cerrado? Sim, sem dúvida. Falta um olhar mais atento de todos para o desmatamento no Cerrado. O Cerrado e a Amazônia são biomas irmãos. Grande parte da água que escorre no Rio Amazonas nasce nas cabeceiras que estão no Cerrado, tendo em vista, por exemplo, o Xingu, que suas cabeceiras estão no Cerrado. Ou seja, desmatar o Cerrado é ampliar uma crise hídrica, é impactar a Amazônia. Em contrapartida, a umidade que a floresta amazônica libera para o ar, ela vem pelos chamados rios voadores para a região sudeste, centro-oeste, e vira precipitação, vira chuva, que vai
iniciar o ciclo que eu havia comentado na questão anterior. Então, há uma troca, são irmãos, né? Estão ali um alimentando o outro. Então, a água que vai escorrer no Rio Amazonas, em grande parte vem do Cerrado, e a água que vai chover no Cerrado, em grande parte vem da Amazônia. Isso para simplificar em um fenômeno apenas, e existem tantos outros. E eu poderia dizer também que o Cerrado e a Amazônia é como se fosse a perna esquerda e a perna direita. Não dá para você dar 2 passos com a perna direita. Você tem que dar um passo com a perna direita e outro com a perna esquerda, senão você tropeça. Então, qualquer estratégia de conservação que não inclua o Cerrado e outros biomas, ela incorre num preconceito biomático. Existe uma certa ignorância, uma certa falta de entendimento da importância da maior savana, da savana mais biodiversa do mundo, que é o Cerrado. Então, sim, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa sensibilizar o público em geral, a mídia, os governantes, tomadores de decisão, para a importância de se mitigar e controlar o desmatamento no Cerrado, e de reverter um ideário de que o Cerrado é uma área a ser ocupada, né, a ser desmatada, né, uma área inútil. Isso é um equívoco que a gente deveria ter corrigido há séculos atrás. O Cerrado tem mais de 14 mil espécies de plantas. Isso há de se pensar nessa biodiversidade, estou falando só de plantas aqui para simplificar a nossa conversa, são 14 mil oportunidades. Quantos fármacos a gente não descobriu? Quantos cosméticos a gente não descobriu? Quantos fármacos e cosméticos e toda essa bioprospecção pode ser explorada e pode gerar riqueza, e riqueza com cerrado de pé. Então, a ideia de desmatar 1 hectare de cerrado, milhares de hectares de cerrado, e ficar ali retirando 300, 400 espécies para substituir por soja, em conceito, uma ignorância, né? Imagina, você substituir 400 espécies por uma. É como se você pegasse todos os seus investimentos, tudo que você tem, e falar, eu vou arriscar todos os meus investimentos aqui, comprando determinada coisa. Ninguém faz isso, né? Isso só é feito quando a gente ignora essas 14 mil oportunidades que a gente tem com o Cerrado de Pé. Maravilha, maravilha, Yuri. Bom, a gente está abordando esse assunto em setembro, né, de forma proposital, justamente por ser o mês em que celebramos o Dia do Cerrado, comemorado anualmente todo dia 11. Né? Diante dessa realidade, né, que você traz aqui, esses dados que você trouxe aqui para a gente hoje, você acha que a gente tem motivos para celebrar essa data? Eu acho que é dicotômico, né, que é dialético. Eu acho que quase tudo na vida que vale a pena tem 2 lados, né? Então, sim, nós temos coisas para comemorar e temos coisas a se preocupar e reagir. O que a gente tem para comemorar? A gente tem para comemorar que cada vez mais estamos na mídia, cada vez mais estamos conseguindo, aos poucos, pautar essas questões. Temos que comemorar este podcast, temos que comemorar iniciativas de restauração, que são várias, acúmulos de entendimento científico e a nossa capacidade de ir engajando pessoas para uma série de ações. Nós temos que comemorar os proprietários rurais que estão engajados em alguma ação de conservação, como criação de RPPNs, temos que comemorar aquelas comunidades tradicionais que eventualmente conseguiram uma demarcação de território, temos que comemorar que a gente está conseguindo agendar nossas questões cada vez mais. E nós temos que nos preocupar com tudo que a gente falou anteriormente, né? Uma taxa de desmatamento de 5 mil quilômetros quadrados, que é proporcionalmente maior do que a da Amazônia, é extremamente preocupante. Uma narrativa que ignora a biodiversidade, a nossa capacidade de tecnificação, de geração de riqueza por meio da bioprospecção, nós temos que nos preocupar, né? Nós temos que nos preocupar também com a falta de investimento no agroextrativismo, né? Cadê a produção, cadê os pacotes tecnológicos para o agroextrativismo, né? Por que nós temos pacotes tecnológicos para a produção de soja, se nós não temos pacotes tecnológicos para a produção de uma série de produtos, da mama cadela, por exemplo,
do Baru, né? A gente pode ampliar essa capacidade de investimento e de financiamento para ações que visem o Cerrado de pé. Então, eu dou conta de ir para uma festa comemorar o Cerrado e também de apontar uma série de questões que me preocupam, e eu acho que isso deve permanecer como uma regra: comemorar e criticar, comemorar e propor, comemorar e ir para frente. Então, sim, a gente pode comemorar e a gente pode se preocupar, sim. Vamos junto, com tudo. Bacana. Isso mesmo, Yuri. Acho que é bom a gente colocar isso, né? Esses dois lados. A gente tem sim motivos para celebrar, né? A gente não deixar de celebrar, mas também não deixar de nos preocupar com todas essas questões que você está trazendo aí para a gente hoje, né? Importante refletir sobre isso. Nosso bate-papo vai chegando ao final, mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre a importância de conservar o Cerrado brasileiro para todos que estão nos ouvindo. Geralmente, Yuri, todos os entrevistados que passam por aqui deixam uma mensagem de conscientização. Mas eu acho que hoje, né, pelo contexto, pelos dados, o tema do programa, eu acho que seria um alerta mesmo para toda a sociedade, né? Então, deixo aqui o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Eu queria chamar a atenção para um ponto que me é peculiarmente importante, que é do Cerrado como constituidor da nossa identidade. É muito comum você ir ao supermercado, você ir consumir, e você consumir um produto europeu sem nem questionar. Você comprar um cosmético que vem de um outro país e nem se questionar. E você gostar de músicas que vêm de fora também não se questionar. Sendo que a sua identidade está nesse solo que você anda todo dia aqui em volta, né? A identidade da gente que nasceu aqui, somos milhões de habitantes no Cerrado, ela depende da existência do Cerrado. Então, o Cerrado nos constitui, né? Nos constitui enquanto identidade, né? Enquanto o que ali nos alimenta, as culturas, né? Os povos tradicionais e o nosso lazer, nossa capacidade de identificar o lúdico no ambiente natural que nos cerca. Então, para a gente se perguntar se a gente, aos poucos, está nutrindo aquilo que nos constitui, ou seja, que nos cria a nossa identidade, ou se nós estamos destruindo aquilo que constitui a nossa identidade. E se nós estamos destruindo, o que vai restar? E se nós estamos nutrindo, o que vai nos fortalecer? Então, eu levo essa mensagem de que o que você é, a identidade que você tem, ela é indissociável do Cerrado. E se você achar esse ponto que é indissociável, a sua capacidade de ter empatia pelo bioma e por gerar empatia nos outros vai se multiplicar muito. Acho que isso é bem importante. Maravilha, Yuri. Muito bom bater esse papo com você. A sua participação no nosso podcast foi de uma riqueza sem tamanho. Super necessário pautar esse tema, né? E mais que agradecer por você ter aceitado o nosso convite, eu quero colocar esse espaço à disposição. Volte sempre e muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, que continue e que só se expanda. Viu, Cerrado? O Semeando de hoje fica por aqui. Gostou? Ajude a dar mais visibilidade ao nosso programa. Tudo o que você precisa fazer é clicar nas estrelas logo abaixo da descrição do podcast no Spotify. Leva apenas uns segundos e você vai ajudar o nosso podcast a ser recomendado para mais pessoas. E não esqueça que o Semeando fica disponível também no nosso canal do YouTube. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. O endereço é @Redes de Sementes do Cerrado. Manda um alô por lá que a gente fica muito feliz em te responder. Este podcast é uma realização da Rede de Sementes do Cerrado. Eu sou Maria Antônia Perdigão. Eu sou Graciele Marques. Produção Maria Antônia Perdigão. Roteiro Graciele Marques. Colaboração Thaís Souza. Edição de áudio Wilson Dias. Apoio Estúdio Zero Produções e MA
comunicação.